Amém. Hoje o texto nos parece organizacional, né? Parece que os discípulos estão organizando as coisas aqui, mas o texto também é profundamente espiritual. Nós podemos ver que a igreja está crescendo, os discípulos estão se multiplicando, e junto com o crescimento nasce um problema: a murmuração. Os helenistas, né, os gregos, os fiéis de origem grega, eles começam a se queixar dos fiéis de origem hebraica, ou seja, eles começam a murmurar. As nossas viúvas estão sendo deixadas de lado. E aqui está um primeiro ponto, né? A igreja está cheia, a igreja está crescendo, mas ainda os corações estão duros, eles ainda reclamam. E a murmuração, não é que ela nasce do nada, né? Ela nasce quando o coração ele deixa de olhar para Deus e começa a olhar para si mesmo. Estão esquecendo as nossas viúvas, estão nos esquecendo. Pode até haver uma injustiça, aliás, de forma real. Mas o problema não é somente externo, né? O problema é que o coração começou a se dividir. A murmuração, ela é sempre um sinal de que a alma perdeu o centro. A pessoa que começa a reclamar demais, a murmurar demais, a murmuração é sempre um sinal, mas um sinal visível de que a pessoa perdeu a Deus. Ela já não enxerga mais a Deus, ela murmura demais, ela perdeu a Deus aos poucos. A comunidade pode até estar cheia e ao mesmo tempo pode estar doente por conta da murmuração. A murmuração, ela adoece a nossa alma, adoece as pessoas que estão em volta, adoece e divide uma comunidade. A murmuração adoece. Uma alma, ela pode servir, mas ao mesmo tempo ela pode estar envenenada e envenenando através da murmuração. Bem, os apóstolos percebem e também percebem que existe uma injustiça ali. E eles percebem que essa desordem, esta murmuração, ela acontece muito por causa da desordem. Então um dos discípulos começam a dizer, né? Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra para servir às mesas. Ou seja, realmente alguma coisa aconteceu. Tem uma desordem aqui. Deixamos a pregação da palavra, deixamos o centro, deixamos nosso Senhor. Não é o desprezo pelo serviço, mas é colocar uma ordem. É preciso colocar as coisas em ordem aqui, porque quando se perde a prioridade, perde-se tudo. Se quem foi chamado para rezar e anunciar começa a se perder entre as 1000 coisas, a igreja até funciona, mas deixa de ter aquela vida, a vida espiritual, que é a coisa mais importante. E isso serve para nós também. Quantas vezes nós ocupamos a nossa vida, trocamos a Deus por muitas ocupações que nós temos. E podemos colocar isso também nos afazeres da própria igreja. Quantas vezes nós fazemos 1000 coisas, nós nos perdemos entre as 1000 coisas, mas nós precisamos aprender a fazer aquilo que é necessário na hierarquia, ordem, Deus primeiro. Quantas vezes nós abandonamos o essencial? O problema não é o excesso de trabalho. Trabalho, se você quiser, sempre nós teremos e nós sempre vamos ter o que fazer. O problema é a inversão da alma. Muitas vezes nós nos cansamos, principalmente com relação aos serviços espirituais. Muitas vezes nós nos cansamos e nos cansamos muito. Por quê? Porque fazemos coisas que nós não precisaríamos fazer. Fazemos até coisas relacionadas ao trabalho de Deus, mas a pergunta que precisamos nos fazer: é isso que Deus pede? É isso que Deus pede de nós? Eu preciso fazer aquilo que Deus pede de mim. Então os apóstolos arranjam uma solução. A resposta não é estratégia, né? Mas é uma resposta espiritual. A estratégia da igreja, podemos dizer assim,
é sempre espiritual. Nós podemos ver agora o Papa Leão. Qual que é a estratégia da igreja para acabar com a guerra? Vamos rezar, fazer penitência e jejum. Qual que é a estratégia de Nossa Senhora para acabar com a guerra? Vamos rezar o terço. A estratégia da igreja é sempre rezar. É sempre rezar. Então, os discípulos arranjam aqui para resolver o problema. Escolhei homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Porque não basta boa vontade. Boa vontade nós temos muitas pessoas de boa vontade. Não basta competência. Nós temos muitos homens e mulheres competentes, mas é preciso estar cheio de Deus. Escolhei homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque quando o serviço não nasce do Espírito, ele vira um peso, ele vira uma disputa, ele vira divisão. E que é interessante, porque nós vemos as pessoas que eles escolheram, né? Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Ou seja, até um pagão estava aqui no meio, mas ele, por sua conversão, dotado do Espírito Santo, porque o que importa aqui é ser dotado do Espírito Santo. Nós precisamos de pessoas dotadas do Espírito Santo, homens cheios de Espírito e cheios de sabedoria, não somente a competência, mas cheios de Deus. Porque quando nasce do Espírito, até o serviço se torna caminho de santidade, e é isso que nós temos que aprender, fazer com que o nosso serviço se torne caminho de santidade. O texto termina com algo bastante forte, né? A palavra de Deus crescia, o número dos discípulos se multiplicava em Jerusalém. A grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Ou seja, quando a ordem espiritual é restaurada, a graça começa a fluir, a reclamação, a murmuração some e tudo começa a voltar à sua ordem natural, à sua ordem espiritual. Hoje o Senhor nos chama a estas três coisas: cortar a murmuração, reordenar a vida e voltar ao essencial, Deus. Porque uma alma dividida não sustenta a graça, mas uma alma ordenada faz a igreja crescer. E mais do que isso, faz Deus habitar no lugar em que está. Que nós possamos aprender. Cortar a murmuração, reordenar a vida, voltar ao essencial, que é nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.